Olá, seja bem-vindo. Nos próximos vídeos, conheceremos um pouco sobre o Laboratório de Avaliação. O Laboratório de Avaliação é um tipo de atividade disponível no Moodle, que propicia e estimula a prática de metodologias ativas, por meio da avaliação colaborativa ou por pares. Vamos lá? Temos aqui uma disciplina teste, e como para qualquer atividade ou recurso, o primeiro passo para inserir é clicar em Ativar edição. Vamos até o tópico correspondente em que desejamos incluir o laboratório de avaliação e clicamos em Adicionar uma atividade ou recurso. Lembrando que o laboratório de avaliação é uma atividade. Selecionamos ele. Então vamos preencher aqui e configurar o nosso laboratório de avaliação. Para fins didáticos, temos a proposta de um laboratório de avaliação. Primeiramente, definimos a configuração geral, ou seja, o nome e a descrição da atividade. Aqui estamos propondo uma resenha dos artigos sobre metodologias ativas. No campo Descrição, o professor colocará todas as informações e orientações gerais necessárias para a realização da atividade, desde a fase de envio até a fase de encerramento. Aqui estamos propondo que ela será realizada em dois momentos. O primeiro, a realização de uma resenha crítica, fase de envio, e o segundo momento, a realização de uma análise contributiva da resenha do colega, fase de avaliação. Aqui é interessante colocar as orientações gerais, pois posteriormente veremos que tem campos específicos para instruções, tanto para a fase de envio como para a fase de avaliação. Veremos também como isso se comporta após a atividade ser criada. Então vamos lá. Configurações de nota. Definimos qual será a estratégia de classificação e nesse caso adotamos a nota acumulativa, ou seja, irá acumular a nota para envio com a nota para avaliação. Esse é o padrão e a estratégia mais utilizada. Porém, temos também a estratégia por comentários, número de erros ou rubrica. Aqui no ponto de interrogação, o professor poderá compreender como as demais estratégias funcionam. Definimos que a nota para envio será de até 80 pontos e a nota para avaliação será de até 20 pontos. Configurações de envio. Aqui sim, o professor dará as instruções para envio da atividade, como se fosse o enunciado daquela atividade. Quais os critérios, quais as exigências da atividade, como ela deverá ser enviada, ou seja, todas as instruções para que o aluno realize o envio da sua atividade. Definimos aqui quais os tipos de envio, se será um texto online ou um arquivo anexo. Se selecionada as duas opções, podemos definir qual é obrigatório, certo? Nesse exemplo, vamos utilizar apenas o arquivo anexo. Definimos também o número máximo de anexos enviados, podendo ser até 7, utilizaremos apenas um, que é suficiente. E também os tipos de arquivo anexado permitidos para envio. Clicamos aqui em Escolher, e aqui pode ser que o Moodle leve alguns segundos, aqui foi bem rapidinho, mas pode ser que ele demore um pouquinho. E aí vemos qual é, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o nosso tipo de laboratório, qual arquivo deverá ser enviado. Aqui eu tenho arquivos de documento de texto, então eu estou permitindo .docx, .pdf e .doc. Qualquer outra extensão que não seja essas três, o aluno não conseguirá anexar o arquivo. Vamos supor que seja um arquivo de apresentação. O professor pode clicar em expandir, e aqui também pode ser que o Moodle leve alguns segundos até apresentar as opções. E selecionamos então quais arquivos de apresentação serão aceitos. Beleza? Então, nesse caso aqui, temos três tipos permitidos de arquivos de documento de texto.
Definimos o tamanho máximo do anexo, que pode ser de 10 KB até 128 MB. 10 MB são suficientes para esse envio. Ok. E vamos então para as configurações da avaliação. Temos aqui também as instruções para avaliação, ou seja, o professor colocará quais os critérios que o aluno deverá levar em conta para avaliar a resenha do colega. Lembrando que aqui são instruções para a fase de avaliação e não para a fase de envio. Para a fase de envio, temos essas instruções e para a fase de avaliação, colocamos aqui quais são as instruções. Tem também a possibilidade de usar autoavaliação, o que não é muito interessante em atividades colaborativas, mas se o professor optar, pode permitir que os estudantes avaliem seus próprios trabalhos. Em seguida, o professor poderá definir quais as configurações de feedback. E aqui temos o modo de feedback geral, que pode estar desabilitado, habilitado e opcional, ou então ativado e obrigatório. No caso do feedback ser por um anexo, podemos definir aqui o número máximo de anexos permitidos. Caso não seja por anexo, o professor poderá escrever uma conclusão que será dada como feedback geral ao final da atividade. Nesse caso, não trabalharemos com o feedback geral, mas sim com feedbacks específicos para os estudantes. Então, deixaremos aqui habilitado, mas opcional. Exemplos de envios. Se habilitado, os usuários podem tentar avaliar um ou mais envios de exemplo e comparar as suas avaliações com uma avaliação de referência. A nota não é computada na nota para avaliação. Ou seja, aqui os alunos poderão utilizar os exemplos de envio para realizar uma avaliação com base em uma referência. Também não utilizaremos essa opção nesse exemplo. Disponibilidade. Aqui o professor conseguirá programar as aberturas e fechamentos das fases de envio e também de avaliação. Então temos aqui habilitado que a nossa fase de envio será aberta no dia 25 de agosto. Podemos habilitar que o prazo limite dos envios será no dia 30 de agosto, por exemplo. A abertura da fase para avaliação será no dia 31 de agosto e o fechamento da fase de avaliação será no dia 5 de setembro, por exemplo. Caso o professor já tenha um planejamento e pretende seguir a rigor esse planejamento, poderá definir essas configurações de abertura e fechamento da atividade. No entanto, veremos posteriormente que é possível uma mudança de fase diretamente na atividade após ela ter sido criada. Então aqui utilizaremos a seguinte dinâmica. Deixaremos habilitado apenas a abertura para a fase de envios no dia 25 de agosto de 2021, ok? Mas caso se tenha um planejamento para essa atividade, pode deixar aqui todos habilitados e pré-configurados, que a mudança de fase será feita de forma automática. Temos aqui também as configurações comuns de módulos, como nas demais atividades, opções de restrição de acesso, seja por data, hora, grupo, né? Também tem nas demais atividades, isso não muda aqui no laboratório de avaliação. Conclusão da atividade, o aluno pode dar aquele check lá e marcar a atividade como concluída. Vamos então salvar e mostrar a nossa atividade de laboratório de avaliação. Temos aqui a nossa atividade criada e vamos ver como ela está disposta lá na página inicial da disciplina. Vamos lá até o tópico correspondente e temos aqui resenha dos artigos sobre metodologias ativas, o nosso laboratório de avaliação. Nos próximos vídeos veremos como configurar e utilizar as diversas fases do laboratório de avaliação. Aguardo vocês. Até mais.